bom dia. É um enorme prazer estar aqui, uma delícia poder encontrar com vocês. Queria agradecer muito o convite, é uma honra. Espero que a gente possa fazer um debate interessante, que eu, enfim, consiga trazer algumas coisas que talvez interessem a vocês. Esse tema revolucionário de estudo é um tema bastante complexo, mas também é um tema profundamente apaixonante, né? Se a gente pegar a história das organizações revolucionárias, desde a época do Marx e Engels, vocês vão ver que praticamente todas elas, praticamente todas as correntes políticas, né, a esquerda, estou pensando em anarquistas, etc., os bolcheviques, os mencheviques, tá certo? Depois os sociais revolucionários, depois mais para cá a social-democracia de esquerda, os comunistas, enfim, a esquerda toda. É muito difícil você encontrar uma organização que diga que a formação teórica dos militantes não é importante, que a produção teórica não é importante. É muito difícil encontrar isso, né? E todavia, se a gente pegar a história dessas organizações, principalmente nos anos 50, 60 para cá, a gente vê que a cada geração de militantes, os militantes são mais ignorantes, estudam menos, né, se produz menos, a produção teórica é de pior nível, né? E isso para mim sempre foi uma coisa muito complicada de entender, porque cargas d'água que a gente tem na esquerda uma evidente incapacidade cada vez maior de produzir a teoria revolucionária, sem a qual não tem movimento revolucionário, e sobre isso todo mundo concorda, né? A última, quer dizer, há grandes experiências nesse sentido, desde a Universidade Patrício Lumumba, lá na União Soviética, que formou gente que não acabou mais. Fala em 250 mil estudantes que passaram por lá ao longo de 40 ou 50 anos, é uma coisa enorme, né? Até aqui entre nós, a Escola Florestan Fernandes do MST, tá certo? Se você pegar todas as experiências, você percebe que tem uma coisa curiosa nessas experiências todas. Mesmo quando se insiste no processo de formação teórica, ainda assim, né, você não tem a produção de grandes militantes, de grandes teóricos. E se vocês pegarem a experiência do MST, é uma experiência muito traumática nesse sentido, né? Você tem um processo de formação, de discussão teórica. Eu diria para vocês que o que de melhor da inteligência de esquerda brasileira circulou pela Florestan Fernandes durante vários anos, um trabalho de formação, eu diria, com bastante persistência, né? Quando chega na hora de apoiar o PT, saem de fato 51 militantes históricos, né? O resto vai, apoia o PT, tá certo? Então o que adiantou discutir o caráter do Estado ou não, o caráter de classe do Estado, discutir o caráter de classe da sociedade brasileira, né? Que serviço de fato para a Revolução esse trabalho de formação rendeu, né? Ou seja, o que está errado? Qual que era o problema, né? Eu vou tentar expor rapidamente o que me parece as causas fundamentais desta questão, e depois assim no debate a gente pega, porque são muitas as causas e tem questões conjunturais, eu diria, mas eu vou tentar pegar as questões de fundo, as questões essenciais desse processo. A meu ver, são duas as questões fundamentais. A primeira questão é que a gente tem uma associação muito próxima, eu diria, não é exatamente uma unidade, mas é uma associação muito próxima entre, digamos, o aspecto afetivo da personalidade dos indivíduos e o aspecto racional. É a mesma cabeça que pensa, é a cabeça que sente, as emoções provocam pensamentos, os pensamentos provocam as emoções, e você tem, sem obviamente dizer que há uma identidade entre as duas coisas, mas você tem uma conexão muito íntima, de tal forma que não é possível pensar o mundo sem sentir o mundo, não é possível sentir o mundo sem pensar o mundo. Eu diria, esse é o primeiro fundamento desse grande problema, tá certo? O segundo fundamento, eu diria, tem a ver com o momento histórico que a gente vive. Veja, se a gente pegar a história do século XX, do começo do século XX até os dias de hoje, vocês vão ver que a gente tem uma constatação histórica muito impressionante. Se vocês colocarem na linha de limpo as revoluções, vocês vão ver que até a gente chegar ao final da Revolução Chinesa, 1949, a gente tem uma concentração de revolução muito grande. Então, se vocês começarem em 1905 com a Revolução Russa, a primeira Revolução Russa, 1911 a Revolução Mexicana, 17 a Revolução Russa, 18 a 22 a Revolução Alemã, depois entre 23, 26, 27, começa a Revolução, a Guerra de Libertação do Vietnã e da China, né? A Revolução Chinesa e a Revolução Vietnamita.
logo em seguida a gente começa a ter as coisas que, né, os movimentos que vão dar na crise de 29, aquela crise política gravíssima que a gente vai ter lá na Alemanha, e aí a gente começa em seguida a Guerra Civil Espanhola, a greve de 1936 na França, e aí vem a Segunda Guerra Mundial, você tem a resistência antinazista lá na Europa, na França e na Itália, tem um conteúdo anticapitalista, essa resistência bastante forte. Aí a gente tem a Revolução Grega pós-Segunda Guerra Mundial. Aí logo terminando a Segunda Guerra Mundial, tem um conflito lá na Coreia, tem um levante camponês lá na Coreia, que resulta na guerra lá na Coreia. Depois, caminhando um pouquinho mais, a gente vai ter o final lá, desculpe, um pouquinho antes lá na Coreia, termina a Revolução Chinesa. Aí a gente vai ter a Coreia, depois a gente vai ter a Argélia, aí a gente vai ter Cuba. E aí, pessoal, a gente fica olhando na história e as revoluções começam a subir. Se vocês colocarem na linha de tempo, depois de Argélia, Cuba, comecinho dos anos 60, a gente vai ter 78, 79, Nicarágua, Irã, chamar de uma revolução já é uma coisa complicada, por mais importante que tenha sido a Revolução Iraniana, não é das revoluções que a gente está falando. Depois disso, veja, as revoluções praticamente desapareceram. Se a gente pegar na história da humanidade, vocês vão ver que a revolução é um fenômeno muito tardio. A revolução aparece pela primeira vez no século XVII, lá na Inglaterra, a Revolução Inglesa do século XVII. A primeira grande revolução é a Revolução Francesa, 1789 a 1815, quando Napoleão é derrotado em Waterloo. Veja, de 1815 até hoje, a gente nunca teve 60, 70 anos sem uma grande revolução. A gente vive, nesse sentido, o período contra-revolucionário mais extenso, mais prolongado, mais intenso, que a humanidade jamais conheceu. A humanidade nunca viveu tantos anos sem ter uma grande revolução na vida cotidiana. E isso tem um enorme impacto nas nossas vidas, por duas razões. Primeiro, porque na medida em que a classe operária, que o proletariado, não assume o seu papel histórico de confrontar o capital, a burguesia fica livre para fazer desse mundo o que ela bem quer. E ela, eu não preciso argumentar com vocês o que a burguesia está fazendo com esse mundo. E por outro lado, veja, tantos anos sem uma revolução, gera a impressão que tem muita base na vida cotidiana, que as revoluções terminaram, que o futuro da humanidade é isso que nós vivemos piorado. Não tem perspectiva histórica para além do capital, isso que nós vamos viver. Então vocês percebem que eu diria que para a gente começar a discutir essa questão do estudo e do revolucionário, a gente tem que levar em consideração esses dois fatos fundamentais. Primeiro, que a gente tem os revolucionários, o movimento revolucionário, os indivíduos que compõem o movimento revolucionário, vivendo no meio deste período contra-revolucionário mais extenso, mais prolongado, mais intenso que a humanidade jamais viveu. Eu vou melhorar esse período contra-revolucionário. Claro que eu não estou dizendo com isso que nesse período contra-revolucionário as revoluções terminaram. Eu só estou chamando a atenção que toda onda revolucionária é precedida por um período contra-revolucionário. Se a história se repetir nesse sentido, se a história seguir o mesmo padrão, nada está garantido, tá certo? Mas se a história seguir o mesmo padrão, veja, a gente está indo para um período revolucionário profundamente intenso, mais intenso que todos os outros que a gente já viveu, porque nunca a contra-revolução fez do mundo, né, do planeta, de cada um de nós, o que fez. As contradições sociais nunca chegaram ao ponto em que chegaram. Então, a gente vive um período histórico em que o velho está morrendo, o novo não aparece, e o resultado é que na vida cotidiana as pessoas entendem o mundo de uma forma muito estreita, muito curta, que só conseguem enxergar para o futuro mais do mesmo. E afetivamente, a angústia e o desespero tomam conta de todos nós. Eu diria que este é o pano de fundo para a gente começar a pensar esse problema. A gente tem um problema histórico profundo. A causa desse problema histórico, eu acho que vou levantar a questão da crise estrutural, da aliança da aristocracia operária com o grande capital, através da aliança dos grandes sindicatos operários, dos grandes partidos de base operária, dos trabalhadores com o grande capital, que garantiu à burguesia, do ponto de vista político, uma enorme vantagem na luta de classes desse período, por um lado, e por outro lado, uma crise estrutural que coloca para a humanidade uma única alternativa: ou a gente supera o capital ou a gente não
faz nada, né? Tem uma frase que o Marx diz no 18 Brumário que eu acho genial. Ele diz: na luta de classes, quem pode o mais não pode o menos, né? A burguesia podia destruir o feudalismo, mas não podia transformar a monarquia absolutista francesa numa monarquia burguesa. Algo acontece nos dias de hoje, né? O proletariado, os revolucionários podem destruir o capital, mas a gente não é capaz de transformar o capital, né, num capital de face humana, ou transformar o capitalismo numa sociedade justa e igualitária, tá certo? Então eu tenho a impressão que essa é a base do grande problema que a gente toca. Como é que a coisa se avança, tanto quanto eu consigo entender? Veja, quando a gente entra em contato com essa vida cotidiana, ao a gente acordar todos os dias pela manhã, eu diria que a atitude típica, a sensação típica, a vontade típica é: putz, eu gostaria de não sair da cama, porque o que eu vou fazer é exatamente mais do mesmo, e exatamente o que eu não tenho a menor vontade de fazer. Veja, a vida cotidiana nos capacitou até o limite a fazer tudo aquilo que a gente não gosta, tudo aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que a gente não acredita, ou tudo aquilo que a gente não acredita, que a gente é contra, né? Nos adequou a fazer isso, pagando o preço das emoções, do sofrimento, da angústia, da solidão, da tristeza, que todos nós pagamos. Veja, o que a vida cotidiana tem feito com nós é nos embrutecer e nos desumanizar ao nível que jamais a humanidade conheceu na história. Eu não sei, claro, vocês têm acompanhado isso muito mais do que eu, mas nunca se suicidou tanto na história da humanidade quanto se suicida hoje, né? A primeira causa de perda de dias de trabalho nos Estados Unidos é a depressão. No Brasil é a segunda causa. Depressão significa o cara acorda de manhã, não consegue sair da cama para trabalhar, tá certo? Isso é a depressão. É um nível de sofrimento tão grande que desagrega a personalidade, desagrega a individualidade de um indivíduo. E por outro lado, veja, você olha para a história e a única certeza que você pode tirar dessa vida cotidiana é que a gente vai desta para pior. Veja, nos anos de 1950, quando tinha o Estado de Bem-Estar Social, a União Soviética, né? Quer dizer, que a humanidade iria se dar bem, quer pela alternativa soviética, quer pela alternativa do Estado de Bem-Estar Social. Como é que era a ficção científica? A ficção científica era Flash Gordon, né? A ciência vencia a miséria, o bem ia vencer o mal, a limpeza ia vencer a sujeira. Veja, a ideia é que a gente estava construindo um futuro melhor. Pega a ficção científica hoje. Não tem ficção científica que não seja um horror, né? Ou é um holocausto ecológico ou nuclear. Veja, a humanidade sabe que está preparando a sua própria destruição. A humanidade sabe disso. Nós todos sabemos disso. Então veja, como é que a gente reage a isso? A gente reage a isso assim: olha, na minha vida eu faço o que eu tenho que fazer para sobreviver. Essa racionalidade alienada não é estranhada, tá certo? Porque não é estranha, ela é muito familiar, ela é muito cotidiana, ela não é estranha, ela é alienada, percebe a diferença? Algo pode ser estranho, né? Algo pode ser profundamente familiar e ser desumano. A alienação é a desumanidade posta pela humanidade, não é o estranhamento, porque você pode perfeitamente estar confortável numa situação e ela ser profundamente alienada. Percebe a diferença de estranhamento e alienação para traduzir de frango, né? Isso tem a ver com a discussão com Hegel, tá certo? Né? Os hegelianos é que preferiam o estranhamento, porque, claro, é uma consciência estranhada. Para o Marx, a alienação é um dado objetivo, que pode ter reflexos diferentes na consciência, mas é um processo objetivo, tá certo? Bom, veja, então, se a gente vive uma vida cotidiana dessa, qual que é a reação típica da gente? Na vida cotidiana, a gente incorpora como racional a racionalidade alienada da vida cotidiana. A gente age racionalmente, a gente faz o que a gente tem que fazer para sobreviver. A gente vende a nossa força de trabalho como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente fica feliz quando a gente vende a nossa força de trabalho, porque afinal de contas a gente tem um emprego, né? Isso é a nossa racionalidade.
Mas isso provoca na gente um sofrimento tão grande, provoca na gente uma desumanização tão grande, uma alienação tão grande, uma destruição do que a gente é enquanto ser humano tão grande, que o resultado disso é que quando a gente chega em casa, a gente quer esquecer do mundo lá fora. Então você liga a televisão para desligar a cabeça, faz o possível para rebaixar o seu nível de sensibilidade, para você conseguir sofrer o mínimo possível e tenta dormir como seja possível dormir, para o dia seguinte fazer a mesma coisa, fica o trio na parada e assim por diante. Então vocês percebem que o que acontece na vida cotidiana é que do ponto de vista da subjetividade, da afetividade, você tem uma ruptura entre a consciência e a história. Você faz de tudo para esquecer o que a essência do mundo é. E para fazer isso, você tem que esquecer que esse mundo tem uma história. Você tem que esquecer de pensar, olha, isso nem sempre foi assim. Isso é um processo de evolução. Mas para você pensar isso, você tem que pensar o mundo. E pensar o mundo, num primeiro momento, superficialmente, mas real, verdadeiro, intensifica o sofrimento da gente. É olhar a desgrama que a gente está se tornando, individual e coletivamente. Então vocês percebem que se implanta na vida cotidiana uma profunda fratura entre a história e a nossa consciência. A gente não só não precisa da história para viver, a história passa a ser um estorvo para os mecanismos de sobrevivência, tanto racionais quanto afetivos, que a gente vai desenvolvendo na vida cotidiana. E o resultado disso, então, é que a gente vai se tornando profundamente ahistórico, profundamente não histórico. A gente reage como se o mundo sempre houvesse sido assim, e a gente se comporta como se o mundo sempre fosse ser assim. Isto passa a ser a segunda natureza da gente. Isto passa a ser a forma como a gente concebe o mundo. E o resultado disso é que os valores, as concepções, as opções, as decisões alternativas que a gente toma são de alguma forma contaminadas ou influenciadas por essa concepção de mundo que se tem. Veja, quando isso vem para o revolucionário, isso é uma coisa muito complicada. Veja, quando eu tinha a idade da maioria do pessoal desse plenário, a gente vai ficando mais velho, a gente pode falar essas coisas, eu acho engraçadíssimo isso. Mas enfim, quando eu era mais jovem, tá certo? Nos anos 70, 80, a discussão no seio da esquerda era muito diferente da discussão que se tinha hoje. O que se discutia fundamentalmente? Era assim, ó, a União Soviética é socialista ou não? Quem dizia que é socialista já afirmava que a China, que a Albânia, que o Vietnã não seriam socialistas. Quem dizia que a União Soviética não era socialista, bom, podia dizer que era a China, a Albânia, percebe? E a discussão toda era assim, olha, por que a China é socialista, a União Soviética não, ou o contrário, ou a Albânia? E a discussão toda era, veja, um exemplo, a União Soviética não é socialista porque o Stalin foi lá e fez o estrago que foi. A China é socialista porque fez a Revolução Cultural. Vocês percebem que toda a discussão era qual direção política errou e por que errou. E a derrota da Revolução, em um outro caso explicado, pela opção política incorreta que tinha levado a uma estratégia incorreta. Então a discussão era assim, olha, quem são os verdadeiros revolucionários? Bom, os stalinistas diziam que eram stalinistas, os maoístas, os autonomistas, anarquistas, e a discussão era meramente política, tá certo? Quem acertou, quem errou. Veja, em todo o processo revolucionário, há acertos e erros. Então é relativamente fácil para qualquer corrente política pegar as outras e falar, olha, vocês erraram aqui, claro, todo mundo acerta. Imagina, num processo revolucionário, tem acerto e erro de todos os lados, tá certo? A questão é que ninguém entendia por que todas as revoluções não abriram as portas ao socialismo. Por que todas as revoluções, de alguma forma, voltaram ao capital? Todas elas. Porque em todas as revoluções você tem o trabalho assalariado, você tem a alienação provocada pelo capital, você tem o Estado com todo o aparato repressivo que você tem. Por que todas as revoluções não abriram uma transição ao socialismo e comunismo do Marx e do Engels? Lembra? O fim do Estado, da propriedade privada, da família monogâmica, que é o patriarcalismo. Por quê? Por que as coisas pararam por aí? Veja, o Messaros é o cara que vai revelar isso para a gente, é o cara que vai desvendar esse problema. Isso é uma das coisas que faz o Messaros um grande pensador, talvez o maior pensador vivo hoje.
eu não teria muita dúvida, eu tiraria esse talvez, eu estou colocando porque é uma coisa polêmica, tá certo? Eu tenho certeza que ele é o grande pensador, mas sabê-la eu. Olha que coisa incrível ele vai dizer. O que está acontecendo é que a gente chegar até 1970, a crise estrutural do capital ainda não tinha acontecido. E a crise estrutural não tinha iniciado, não te interessa, é esse ponto que a gente está discutindo, porque ainda havia alternativas nacionais ao desenvolvimento das forças produtivas. Então peguem o caso soviético, mas vale para os outros. Veja, o que o Stalin fez na União Soviética é um projeto de desenvolvimento de um país que é uma coisa fantástica. Se vocês pegarem o que era a Rússia czarista e vocês pegarem a Rússia pós-Segunda Guerra Mundial, veja, o que melhorou a vida da população é uma coisa inimaginável. Né? É uma coisa, não, sabe lá, eu, um avô, que conheceu a Rússia dos czares, tá certo que vê a Rússia sob o Stalin, só pode achar que o Stalin é um deus de fato, porque a vida melhorou enormemente. Veja, não teve estado de bem-estar social que aplicou políticas públicas com tal intensidade quanto o Estado stalinista fez. E isso é real. Tá? Vocês querem saber como é que funciona a política pública universal? Vamos estudar o que o stalinismo fez. É genial nesse sentido que eles fizeram. O desenvolvimento é muito acelerado. Hoje não tem mais a possibilidade de fazer uma coisa dessa. O capital se articulou de tal modo planetariamente, e a crise do capital é de tal ordem, que você não tem mais chances de desenvolver as forças produtivas como era possível na União Soviética, na China e assim por diante. Então veja, como você tinha a possibilidade de desenvolver as forças produtivas em caráter nacional e desenvolver as forças produtivas em caráter nacional no século XX, significa necessariamente se integrar no sistema do capital internacionalmente, através de que mediações se queira, porque não tem desenvolvimento nacional das forças produtivas que não seja recriar o capital de alguma forma, tá certo? O desenvolvimento nacional, o nacionalismo, na etapa histórica que a gente vive, necessariamente é burguês, necessariamente é capitalista. O resultado disso, veja, é que todas as revoluções, de algum modo, fizeram a transição de sociedades muito atrasadas, que tinham relações de produção pré-capitalistas, se não dominantes, muito presentes nas sociedades, as sociedades completamente integradas ao modo de produção capitalista contemporânea. Todas elas. Então, Mensagem vai dizer, veja, o problema não estava nos equívocos políticos e teóricos que aconteceram, a gente tem que aprender com as experiências históricas, as experiências têm muita coisa interessante para a gente aprender, mas você percebe que o problema é muito mais grave. O problema é, a gente vive um período histórico no qual não é mais possível nenhuma alternativa intermediária. Ou a gente destrói o capital ou não tem saída. E isso rebate nos indivíduos, dizendo, olha, como eu individualmente não tenho como romper com o capital, a constatação afetiva e em seguida racional e imediata é que, olha, não tem alternativa. Porque a alternativa é tão aterradora, a alternativa é tão gigantesca, a alternativa é tão amedrontadora, né? é tão enorme, que você recua. Preferi ficar onde eu estou. Então vocês percebem que vai entrando na consciência da humanidade, na consciência dos revolucionários, eu diria, uma concepção de um mundo medíocre. Medíocre no sentido que não é capaz de ser usado, que não é capaz de pensar grande, que não é capaz de pensar em longo prazo. E o resultado disso é que tanto na produção teórica quanto na luta política, você perde toda a concepção estratégica, não se pensa mais estratégia, não se pensa mais a questão das grandes estruturas sociais, não se pensa mais a questão da essência da sociedade que a gente vive, e você passa a tratar tudo como se fosse uma questão tática e estratégia mais imediata. E o resultado disso é que a nossa concepção com a história da esquerda vai se tornando cada vez mais superficial. Veja que coisa impressionante, vou dar um depoimento pessoal porque eu não tenho outro dado, tá certo? Com todos os limites que isso significa. Se vocês pegarem a geração do Zé Paulo Neto, do Carlos Nelson Coutinho, que é a geração anterior à minha, veja, essa geração, eles começavam a estudar Marx com 17, 18 anos de idade. O Zé Paulo começou a estudar o Capital através de uma tradução muito ruim, que é aquela tradução do Venceslau Bosses, né, publicada no México, etc. Mas ele começou a estudar o Capital com 17, 16, 17 anos de idade. Quando ele está terminando a faculdade de serviço social, ele já tinha estudado o Capital bem ou mal, já conhecia bem o mal do Lenin, já tinha, tá certo? Olhando mais ainda, que era uma pessoa que vinha da pequena burguesia intelectualizada, o Carlos Nelson Coutinho, que vinha
da oligarquia baiana, né, de uma vida mais confortável. Pô, esses meninos tiveram, né, porque eles viviam um momento em que você tem um processo de luta de classe, que você tem um partido, que você tem uma crise política internacional, que fazia com que os caras muito cedo começassem a estudar. Veja, a minha geração é uma loucura. Eu comecei a estudar o Capital, não estou brincando com vocês, bem entrado aos 50 anos de idade, aos 40 anos de idade. Eu demorei 6 anos, seriamente, para estudar o livro primeiro do Capital, e foi tudo que eu estudei. Percebe? Veja, eu com 20, 23 anos de idade, nem tinha raspado no Marx, tinha lido 18 para o Maio. Eu tinha estudado o Lenin, as duas táticas, o que fazer, um passo à frente, um passo atrás, o imperialismo, o Lenin tinha estudado. A geração de hoje sequer jornal lê, quanto mais Lenin. O Estado e a Revolução, que é um livro básico, eu diria que quem não leu, leia, tá certo? Não tem livro melhor para a gente ler em época de Temer e companhia, tá certo? Tem que, além do 18 para o Mário, né? 18 para o Mário é uma gozação, né? Muito legal. Mas né, o Estado e a Revolução é o livro da época, tá certo? Mas não leiam a introdução do Florestan Fernandes, que saiu por expressão popular. Pulem a introdução do Florestan Fernandes, tá certo? Mas é uma questão para a gente ler. Veja, nem isso mais se lê, nem isso mais se lê. Então, se a gente der uma olhada, a gente tem no seio da própria esquerda, percebe uma reprodução ampliada da ignorância, e a tendência histórica é aprofundar cada vez mais. Se a gente projetar para os próximos anos o que aconteceu nos últimos anos, a tendência é se aprofundar cada vez mais. Tranquilo? Segurem isso. Veja. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o problema da formação de uma vanguarda revolucionária capaz de pensar o país e o mundo do ponto de vista da revolução, e eu estou partindo daquele pressuposto do Lenin, lá do que fazer. Sem teoria revolucionária não tem movimento revolucionário, tá certo? Veja, a enorme dificuldade em formar uma vanguarda capaz de pensar o país e o mundo nos dias de hoje, para ser capaz de enfrentar a crise que a gente vive. Veja, eu acho, me parece, tem razões históricas muito profundas. Tem razões que vêm da crise contra-revolucionária que a gente vive, tem razão, tem relação profunda com a crise das individualidades, afetividades que a gente vive hoje. E tem um terceiro elemento que eu queria levantar para vocês. Veja, na medida em que a esquerda explicava as derrotas pelos erros políticos dos outros. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz parte do PCdoB lá nos anos de 1980. Naquele momento, a posição oficial do PCdoB, que muito país socialista, era a Albânia. Eu fazia parte de uma ala do PCdoB que nunca concordou exatamente com isso, a gente lia Trotsky e tal, era uma ala meio heterodoxa demais. Fomos todos expulsos depois, tá certo? Mas naquele momento a gente estava absolutamente convencido que a União Soviética não era socialista, a China não era socialista, pelos equívocos políticos. Bom, logo você percebe que a Albânia também não vai ser socialista. E aí como é que você faz? A única constatação possível é, se todas as revoluções deram erradas, as revoluções dão erradas, as revoluções não dão certo. É a única constatação possível. E se a revolução não deu certo, se as revoluções não deram certo por quê? Só tem uma explicação possível. Porque a essência humana é ruim, o homem é essencialmente burguês. Quando você faz uma revolução, veja, quem está no poder reconstrói o poder para se tornar classe dominante. Não foi isso que aconteceu em todas as revoluções? Veja, você recupera, na melhor das hipóteses, o sou. Lembra? Tem uma essência natural imutável. Na pior das hipóteses, você recupera, sabe lá, Nietzsche. Tá certo? Você pode escolher. E num campo quanto no outro, você está no campo do pensamento burguês. Então, uma boa parte da esquerda passa a migrar para o pensamento burguês. Pensa o que aconteceu com Claude Lefort. Marilena Chaui nunca foi exatamente de esquerda, mas pense nessa figura. Tá? Pense no que aconteceu com Geronimo, pense o que aconteceu com Zé Dirceu, tá certo? Com Carlos Eduardo Carvalho. Veja, eram pessoas muito importantes lá da esquerda que migraram para o campo burguês, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista político-prático. E isso tem a ver com essa crise, percebe? Na medida em que você não consegue entender os processos revolucionários e que todas as revoluções dão errado, a única constatação é a burguesia está certa. Nós não temos outra alternativa senão melhorar o capitalismo. E o resultado disso, aqui do ponto de vista teórico, você acaba desenvolvendo necessariamente uma ciência da pior qualidade.
se você abandona a grande descoberta que foi feita no século XIX, que tudo é história, o universo é histórico, a vida é histórica, o ser social é histórico, se você abandona isso e parte do pressuposto que é uma essência humana imutável, e essa essência é a essência do homem burguês, veja, na melhor das hipóteses, você está no século XVIII, na melhor das hipóteses. E o resultado disso é que não é possível nenhuma boa ciência. Olhe para a crise das ciências humanas. O que acontece dos anos 60, dos anos 70 para cá? Veja, qual é o grande pensador? Tire mensagem. Qual é o grande pensador dos nossos dias? Qual é o pensador, se você não lê, você não consegue entender o mundo que a gente vive? O que as ciências humanas estão oferecendo para a gente entender o mundo que a gente vive, a crise que a gente vive e buscar alternativas? A filosofia morreu, a filosofia acadêmica morreu. A sociologia não é capaz, senão, de coletar dados, não faz outra coisa. Quantos trabalhadores foram desempregados, quanto por cento de tal congresso da CUT tem diploma universitário, e assim por diante. Né? A economia, eu nem preciso dizer para vocês, né? A economia oficial mais da esquerda é keynesiana. Parte do pressuposto que o mercado pode ser justo. A essa altura da vida, a essa altura da humanidade, parte do pressuposto que o mercado pode ser justo. Vocês percebem que a gente vive um momento histórico em que produzir ciência, produzir ciência no sentido de pensar o mundo, significa um enorme esforço para se contrapor a tendências históricas muito profundas. Mas também corresponde a uma profunda necessidade de toda a humanidade, o que significa que confere a esse esforço uma densidade histórica muito grande, uma força muito grande. Deixa eu falar um pouco melhor sobre isso. Puxa, o tempo voa, né? Eu posso falar até que horas? Como as massas mandam, a gente não sai daqui antes da meia-noite, tá certo? Então, começando com parênteses. Veja que legal, veja que coisa incrível. A minha geração, e eu falo da minha geração porque quando eu acho que isso que eu vou falar, veja, a minha geração, a gente é a prova concreta, a demonstração viva ou quase morta do que não deve ser feito. Veja, quando começa a crise da ditadura, 76, 77, 78, eu não sei se vocês se lembram, dentro da ditadura brasileira tinha uma ala dos militares que eram meio nacionalistas, e eles resolveram que para desenvolver o país você tinha que criar uma universidade em cada estado desse país. Se criou essa estrutura federal de universidades, precisam concordar comigo que é uma deslocada loucura, tá certo? Mas o fato é que ao criar isto, você teve que contratar uma enorme quantidade de professores, e que não tinha no país. Então, naquela época foi muito maluca, os militares mesmo, né, pau mandado dos militares foram para a Europa e contrataram os caras que estão fazendo mestrado e doutorado. Lá, uma boa parte era de esquerda, era exilado, era fugido, tá certo? Então a universidade brasileira recebe uma quantidade muito grande de marxistas, revolucionários de todas as linhas, mais à esquerda, menos à esquerda, etc. Né? E o resultado disso é que a gente entra, eu entro bem depois disso, mas a gente entra na universidade com a expectativa que a crise da sociedade burguesa era de tal ordem, mas tão grande, que até a universidade burguesa, essa instituição burguesa, estava sendo tomada por dentro pelos marxistas. E que a gente ia fazer da universidade, não uma universidade burguesa, mas uma universidade a favor dos trabalhadores, e que dentro da universidade a gente ia produzir a teoria revolucionária necessária para ter o movimento revolucionário. Veja, o que a história provou por A mais B? Você pode pegar todos nós, você pode pegar o meu caso, mas você pode pegar do Zé Paulo, do Ricardo Antunes, do Carlos Dão, pode pegar todos. O que a universidade fez foi nos transformar em intelectuais pequeno burgueses típicos, incapazes de pensar o mundo. A gente só é capaz de ver o mundo através do Lattes. A gente pode até ver criticamente, mas o Lattes é a perspectiva que a gente tem. Se o Lattes dá mais ponto fazer artigo do que livro, eu faço artigo, não faço livro. Essa virou a racionalidade desta nossa esquerda. Veja, em vez da gente ganhar a universidade castrou, do ponto de vista revolucionário, talvez não só dele, mas castrou do ponto de vista revolucionário todos nós, percebe? E o resultado
disso é que a gente perdeu a capacidade, de fato, do ponto de vista ideológico, político, a gente perdeu a capacidade de pensar esse país. A gente perdeu aquela ligação orgânica que é necessária ter com a luta de massas ou com a luta de classes, mesmo que você não tenha luta de massas, mas com a luta de... A gente perdeu essa ligação orgânica. E o resultado disso é que a gente se transformou em intelectuais pequenos burgueses que todos nós somos. O que isso significa? Significa que a gente incorporou na nossa teoria uma grande falácia, a produção teórica, uma grande falácia. A ideia de que os critérios acadêmicos são insuficientes, mas são imprescindíveis para a teoria revolucionária. Pessoal, isso é uma barbaridade completa, só um maluco pode acreditar nisso. E eu posso chamar de maluco porque, como eu acreditei muitos anos, tem um certo teor de autocrítica, eu posso falar, tá certo? Veja, imagine quando é que um critério acadêmico pode, em algum momento da história, ter qualquer critério científico, servir para fazer qualquer ciência. Contem para mim, quando que a universidade, a partir do século XX pelo menos, quando que a universidade fez boa ciência? Quando? Mostra para mim de onde isso veio. Mesmo quando se trata de ciências exatas, os grandes avanços fazem fora da universidade, em laboratórios que na maior parte das vezes estão fora das universidades. Nas humanas nem se digam. Se vocês pegarem os últimos 30, 40 anos, de 1970 para cá, o que as ciências humanas fez é uma loucura completa. É uma fantasia, um delírio atrás do outro. Não tem uma explicação de mundo que tenha tido prestígio acadêmico que não seja uma explicação de mundo fantasiosa, falsa, a favor da burguesia, que impede a nós, os trabalhadores, de entender a essência do mundo que a gente vive. Veja, isso tem uma razão de ser, que se conecta com aquela crise da individualidade que eu estava apontando para vocês. Olhe o que é a universidade, olhe o que é uma sala de aula. O que faz de nós professores e os alunos? O poder que o Estado dá a nós de colocar na caderneta quem vai receber o diploma e quem não vai receber o diploma. O que separa nós, professores, dos alunos, não é que a gente tem um saber, que a gente... Isso seria, se fosse, não é isso. O que separa é que eu, enquanto professor, tenho um poder que foi me dado pelo Estado. Em sala de aula, a gente representa o Estado, não representa outra coisa. A nossa relação com o aluno é uma relação necessariamente de opressão. Tal como não tem um burguês bom que não seja burguês e oprima o proletariado, não tem um professor bom que não oprima o aluno em sala de aula, por mais que ele faça em sala de aula. O resultado disso, vocês percebem, é que em sala de aula a gente não consegue ensinar mais nada. A crise da sociedade burguesa, a crise das individualidades, a crise da vida toda nossa, faz com que quando a gente chega em sala de aula e a gente diga o critério acadêmico é imprescindível, mas insuficiente para fazer ciência, se traduz de fato na seguinte questão: eu só faço aquilo que o critério acadêmico mínimo requer. Então, a cada TCC, a cada geração, a cada ano, os TCCs são piores, as dissertações são piores, as teses são piores, e cada vez menos a vida tem lugar dentro da vida acadêmica. A vida lá fora, a vida real, tem lugar na vida acadêmica. Então, vocês percebem que a gente chega num momento que é um momento muito duro, mas ao mesmo tempo um momento muito cheio de possibilidades. Porque tudo aquilo que parecia para a gente que era um caminho, que a gente podia aos poucos ir mudando o mundo, todos esses caminhos estão completamente bloqueados. Hoje, ou a gente muda tudo, ou a gente não muda nada. Hoje, ou a gente prepara e realiza uma revolução, ou a gente não faz nada. Não, a humanidade não tem mais alternativa. E nós também não temos mais alternativas. E isso significa, veja, que a gente está de frente a uma opção histórica que vai forçar a gente ou a resgatar a nossa humanidade ou naufragar nessa mediocridade desumana que a vida é. Nós não temos mais meia alternativa. Por causa disso que os indivíduos estão se arrebentando. A escolha agora é dura, mas em compensação, veja, a escolha é grande. Em compensação agora, o prêmio é genial. Em compensação agora, é coisa para valer, é vida, é sangue correndo. Sangue, eu digo, correndo na veia. Estou dizendo não, sangue, não é? Sangue correndo na veia, é vida pulsando. Agora a gente tem condição de fazer uma opção histórica, que de fato é uma opção histórica que faz sentido na vida. Então vocês percebem que a gente vive um momento que é um momento, eu diria, muito duro, muito sofrido, de muita impossibilidade. A vida cotidiana parece ser um bloqueio completo.
E ao mesmo tempo, muitas coisas acontecendo, muitas chances de ser feito, e a possibilidade, pela primeira vez, da gente compreender o mundo e da gente fazer de fato uma teoria que ajude a fazer uma revolução, não só nesse país, mas no mundo. Deixa eu 2 minutos, eu termino. Veja, o que a história está mostrando? Obrigado. O que a história está mostrando para a gente? E isso vale de Tomás de Aquino para cá. Há uma forma de estudar que, por incrível que pareça, possibilita que nesse momento histórico, com essas dificuldades todas, a gente consiga em parte colocar sob controle estas pulsões desumanas e a gente em parte recuperar uma racionalidade que corresponda à essência do ser humano, à essência do momento histórico que a gente vive. O que é isso? É uma coisa chamada leitura imanente. Algo que o Chazin trouxe na década de 70, depois... Mas a história é relativamente simples. Então vocês podem dar os nomes que vocês quiserem. Mas é assim, ó. Quando a gente vai estudar qualquer texto, infelizmente, a gente tem que ir com a cabeça que a gente tem, né? Se a gente pudesse ir com outra cabeça, né? Tem que ir com a cabeça que a gente tem, que é essa racionalidade e essa afetividade marcada por esse momento histórico. Nós não temos outra alternativa. E quando a gente vai ler um texto, veja, a gente vai ler um texto com os valores, com as opiniões, com as emoções, com as vontades, com os desejos que a gente tem enquanto pessoa. E ao fazer isso, veja, é muito comum. Você entende uma parte do texto, entende um pouquinho melhor outra frase, depois entende, e você vai preenchendo aquilo que você não entende com os nexos que você consegue fazer na sua cabeça. Todo o processo de conhecimento é assim, não tem nenhum processo de conhecimento que não passe, né? Mas ao fazer isso, veja, quando se trata da teoria revolucionária, é uma coisa mortal. Porque a gente começa a ler um texto do Marx, começa a estudar Lukács, começa a estudar Vygotsky, tá certo? Quando você começa a estudar e você começa a colocar ali uma série de coisas que estão na tua cabeça, mas não estão no texto, ao final do livro, você tem um melange, você tem uma mistura, você tem uma amálgama, que é muito de ideologia burguesa, que entrou pela vida cotidiana da gente, algumas coisas, e o resultado disso é que isso não serve para nada. Isso não é grande ciência. Se a gente não for capaz de pensar com os grandes pensadores, a gente nunca vai ser capaz de fazer grande ciência. Os clássicos são clássicos por causa disso. Como é que a gente faz isso? A leitura imanente é uma bela ferramenta. A leitura imanente força a cabeça da gente a seguir os passos do texto. E toda vez que a gente não segue, a leitura imanente esfrega na fuça da gente: idiota, você está fazendo uma besteira, tá certo? Como é que se faz a leitura imanente? Esse é um baita segredo. É assim, ó. Isso só vale para texto clássico, tá certo? Ninguém vai ler, né? Um artigo do Klaus Hoff, ninguém vai ler assim, tá certo? Não tem sentido, né? Ou do Necker, ninguém vai ler um negócio desse. Mas você faz assim. Você pega o texto, numera parágrafo por parágrafo, 1, 2, 3, 4. Aí você começa a ler cada parágrafo e você vai anotando do lado a ideia central de cada parágrafo, ou as ideias centrais de cada parágrafo. Na medida que você vai passando de um parágrafo a outro, você vai anotando a relação entre os parágrafos. Ó, esse é uma relação adversativa, esse aqui é uma relação aditiva, esse aqui. Você vai montando a estrutura do texto. Vou imaginar que você tenha 2, 3 horas para estudar nesse dia. Faltando uns 20 minutos para terminar, você para. E você faz um esqueminha. Ó, no primeiro parágrafo ele diz isso, no segundo ele diz isso. No dia seguinte, quando você volta a estudar, você começa do esquema. Através do esquema, você refresca na sua memória o que você estudou no dia anterior. Ao você fazer isso, você fala: pô, isso aqui não está claro. Ó. Você sabe exatamente qual anotação de qual parágrafo você tem que ler. Você anotou lá no esquema. E se a anotação do parágrafo não está clara, você sabe exatamente qual parágrafo ler. Você refez o que não está bem feito e você continua. Veja, se o texto é pequeno, 25, 30 páginas, é mais simples. Mas você vai estudar, você vai lá, a ontologia do Lukács, vai estudar o primeiro volume do Capital. Você vai ler durante anos. Se você não tiver uma trilha para você seguir, se todo dia você tiver que refazer o percurso todo, você se perde no final da primeira semana, tá certo? Veja, quando você termina uma parte de um capítulo que é importante, você termina um capítulo, você faz um texto. Olha, o autor neste capítulo defendeu esta tese com esses argumentos nessa sequência. Você faz isso com cada capítulo.
Quando você termina o livro, você é capaz de fazer um texto. O autor escreveu esse livro para defender tal tese com esses argumentos. Veja, você tem um livro na mão. Você percebe que ao fazer isso, você força a sua cabeça a seguir o que o autor está dizendo. E como você está tendo acesso à estrutura da totalidade da obra, na maior parte das vezes, não sempre, mas na maior parte das vezes que você enfia nessa obra clássica um contrabando da sua consciência, tem uma contradição lógica, uma contradição teórica tão grande que grita nos seus olhos. Muitas vezes é assim, o que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo isso, depois dizendo isso, só que não faz sentido. Você volta no texto, é a sua cabeça que não fez sentido do texto, o que o autor está dizendo faz sentido. Veja, a partir daí você tem condição de fazer uma discussão e fazer a crítica ao texto. O que eu estou tentando dizer para vocês? Veja, neste momento que a gente vive, nesta crise que a gente vive, que parece que não tem nenhuma alternativa, para nós, pequenos burgueses, que estamos na universidade, que tem trabalhador quebrando o costado para a gente estar aqui, a gente, tá certo, que faz parte desses 6 ou 7% mais privilegiados desse país, que, portanto, além de uma obrigação moral, nós temos uma obrigação humana com os trabalhadores do mundo inteiro. Veja, tem como a gente fazer teoria revolucionária, tem como a gente estudar, desde que a gente se disponha a estudar 10, 15 horas por semana, pega um texto clássico de cada vez e estuda para valer, nenhum estudo sem escrever, nenhum escrito sem publicar, e publicar agora é bico, tá certo? Nós não precisamos mais de editores, tem o Veredas, tem o Instituto do CAPES, depois a gente fala sobre isso, mas há um jeito de publicar que é bico, tá certo? Os livros circulam, as teorias circulam, as ideias circulam, muito mais do que pelas editoras oficiais. Depois vai lá nas perguntas eu conto como, mas é facílimo, tá certo? Fazer a estrutura custa R$650 e não leva uma semana de trabalho. É incrível, depois a gente conversa sobre isso. Então veja, tem coisas para fazer. Eu estou absolutamente convencido que nós temos um papel fundamental a cumprir. Não é um papel essencial, são os trabalhadores e o proletariado. Mas nós, como pensadores, como os teóricos que nos propomos a ser revolucionários, a gente pode ter uma enorme contribuição. A primeira contribuição é a gente reverter essa reprodução ampliada da ignorância que vem de geração após geração. A gente tem que ser capaz, daqui a 10, 15 anos, a gente tem que ser capaz de ter uma geração que seja capaz de pensar esse país, pensar o mundo e fazer uma teoria revolucionária sem a qual não tem movimento revolucionário. Esse livrinho revolucionário de estudo é pouco para discutir essas teses. De fato, o manual de estudo tem no final uma lista de estudo de história, porque eu estou convencido, galera, não sou eu, né? Que a gente não conhecer história, a gente não conhece nada, tá certo? E, enfim, essas eram as teses centrais. Eu espero que vocês tenham 1000 perguntas, o Pedro vai certamente levantar coisas, enfim, tá certo? E a gente faz um debate. Obrigadão. Pedro certamente vai levantar um monte de coisa, o Pedro não vai levantar nada. O Pedro está tentando digerir a conversa do Sérgio. Na verdade, quando eu vejo, ouço a fala do Sérgio, o Revolucionário do Estudo, que tem um livrinho lá fora, a gente fala de livrinho porque ele é fininho, só por isso, porque o conteúdo não é tão pequeno assim. Ele tem um subtítulo: Por que não estudamos? E quando a Silvana me convidou para fazer os comentários sobre o Sérgio, o revolucionário e o estudo, eu perguntei para ela assim: porque eu sou um revolucionário? Ela falou: não, porque você não estuda. Mas eu gosto de gente assim, gente sincera. E aí ela me bota nessa roubada que é fazer um comentário sobre essa metralhadora giratória que é o Sérgio. Eu vou contrariando a minha natureza, eu vou controlar o meu tempo e vou fazer um comentário que vai entrar para o Guinness Book pela sua brevidade. Não quero passar de 2 minutos. Por favor, me controle meu tempo. Eu acho que essa fala do Sérgio, ela é precisa e rigorosamente necessária para nós. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Nós estamos vivendo um momento em que as alternativas parecem se ausentar,
Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos cada vez mais aceitando o inaceitável. Ontem nós tivemos uma conversa lá em Campo Mourão, também bastante proveitosa com o Valério Arcade, sobre a discussão da reorganização da esquerda, o golpe e a reorganização da esquerda. Nós estamos diante de um problema que é o seguinte: nós não conseguimos definir exatamente o que foi o golpe e nós não conseguimos definir exatamente o que é a esquerda. O que nós queremos, qual é o projeto que nós temos enquanto nós nos apresentamos enquanto esquerda. E isso obviamente nos leva a pânico, isso obviamente nos leva a uma situação em que nós começamos a acreditar numa frasezinha que a sigla em inglês é TIDA, né? Onde diz o seguinte: não há alternativas. Não há alternativas, não há alternativas, não há alternativas. Realmente não há alternativas, mas não no sentido do que eles querem. Não no sentido da perenização do capital. Não no sentido de que nós temos que engolir daqui para frente as contradições cada vez mais acentuadas do capital, né? E porque não há saída, porque esse é o mundo, é o fim da história. Nós chegamos a uma situação em que a gente vai sempre optando pelo menos ruim, o menos ruim, o menos pior, o menos isso, o menos aquilo, né? Até o ponto de chegarmos ao menos inaceitável. Os dois são inaceitáveis, mas a gente fica com o menos inaceitável. E nós vamos nos curvando sobre nós mesmos, nós vamos nos mediocrizando, nós vamos nos tornando cada vez menos capazes de enxergar um palmo à frente dos nossos problemas, das manifestações mais limitadas dos problemas gerais que se apresentam em nós. Vamos nos tornando incapazes de lutar, vamos nos tornando incapazes de enfrentar. Nós nos tornamos incapazes de enfrentar MBL, gente. Nós nos tornamos incapazes de enfrentar meia dúzia de moleques idiotas. Se vocês abrirem aí os Facebooks da vida, quando o MBL faz manifestação em porta de colégio, medo, o fascismo, ou não sei, aqui não tem nada de fascismo e aqui não tem nada que possa nos pôr medo. O medo está na nossa incapacidade de enfrentá-los. Não é com medo que nós vamos superar esse momento, é pondo os pés no chão. Pondo os pés no chão e reconhecendo, entre outras coisas, que esse momento que nós estamos vivendo não é nada mais, nada menos do que essa trajetória que o Sérgio apontou, uma longa trajetória de derrotas da esquerda. É mais uma. O problema é que nós não só estamos repetindo as velhas explicações para essa derrota, como estamos criando outras explicações ainda menos consistentes. Nós estamos nos perdendo na nossa incapacidade de entender o mundo, de entender o que está acontecendo. Encerrando esse brevíssimo comentário, eu acho que está na hora, a gente teria um bom caminho para começar a pensar isso, que é o seguinte: nós vamos ter que recolocar na ordem do dia a discussão sobre a revolução, a discussão sobre a revolução proletária, a discussão sobre comunismo. A alternativa que nós temos hoje é o comunismo. Agora, eu não posso, por isso, de forma dogmática. Eu não posso pôr isso como profissão de fé, né? Eu não posso pensar a revolução como a redenção da humanidade para daqui a 1 milhão de anos. Eu tenho que começar a pensar a revolução para hoje. Eu tenho que começar a pensar hoje como é que nós vamos criar essa que é a nossa alternativa. Tá? E aí eu concordo com o Sérgio sim no seguinte, nesse sentido de que não há alternativas, não pelo sentido
que a burguesia coloca para nós, mas que não há outra alternativa, portanto não é uma alternativa, é uma necessidade para nós. Não há como fazer uma escolha aqui, olha, existe este caminho revolucionário, existe o caminho do comunismo, existe o caminho do capitalismo, e os dois vão conduzir a benefícios e a prejuízos para a humanidade, né? Então eu fico no meio dos dois. Não, não existe isso. Não existe essa terceira margem. Ou nos completamos com esse sistema que está aí, ou ampliamos a mediocridade da nossa vida, ou ampliamos a miserabilidade da nossa existência, ou colocamos a cada dia a possibilidade mais intensa da própria extinção da humanidade, ou passamos a refletir na possibilidade da destruição dessa ordem, de uma ordem que não pode ser melhorada, que não pode ser humanizada. Também concordo aqui com o Sérgio nesse aspecto, né? Ou pensamos na destruição dessa ordem e construímos uma outra ordem, mas a construção dessa outra ordem exige de nós um entendimento profundo do que ela é. Senão é pregação moral, senão é luta do bem contra o mal, senão é dever ser. E a gente sabe que o dever ser não é. Nós temos que estudar o que é. Nós temos que conhecer profundamente a sociedade capitalista. Nós temos que conhecer profundamente o que ela representa em termos da destruição da subjetividade, da mediocrização da subjetividade, né? Compreender que ela põe e repõe cotidianamente os elementos que embodam a nossa capacidade de refletir e, obviamente, que embodam a nossa capacidade de reagir. E quando nós estivermos diante dessa realidade, de nossos companheiros, de nossos colegas, que fraquejam, que não estão entendendo o que está acontecendo, que estão abaixando a cabeça, que a realidade é tão evidente, e mesmo diante dessa realidade, eles apenas perguntam: e agora? Agora ferrou mesmo, né? Agora não ferrou mesmo, agora isso vem sendo ferrado há muito tempo. Acho que você coloca isso num determinado momento do livro, né? O último golpe é o que dói mais, né? A última pancada que a gente leva é que dói mais, a gente acaba esquecendo das outras. Mas o Sérgio aqui mencionou uma sequência de derrotas históricas, exatamente porque nós não tínhamos a compreensão do momento em que nós estávamos vivendo, né? Então, a fala do Sérgio, eu acho que vem nesse sentido, de provocar em cada um de nós algum tipo de reação nessa direção. Eu vou realmente cumprir o que eu falei. Já ultrapassei meus 2 minutos. Eu acho que a gente abre para a conversa, menos para as perguntas, que eu acho que a gente tem muito a ganhar. Enquanto a questão da meia-noite, eu acho que todo mundo concorda. Beleza? Vamos lá. Vocês preferem fazer como? Levanta a mão, vem aqui na frente, a gente aponta e indica, o secretariado geral do partido aponta. O assessoria do comissariado. Tem um outro microfone. Aí eu quero mencionar. Pedro. Olha lá. Se puder falar no microfone. Tem alguém antes, não tem? Tem. Pensei que você fosse fazer pergunta, não me deu tempo. Vai levantando a mão, pessoal, eu vou anotando aqui. Oi, pessoal, Sérgio, parabéns, bom te ver de novo aqui. Eu acho que todos que conhecem, mas cada um que for falar se apresenta, só para ficar mais fácil para... Tá bom, Efraim, da Unesp Araraquara.
Sérgio, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre duas coisas, né, que você falou. Uma é uma pergunta, a outra é mais um comentário que você já anunciou que quer falar, então eu vou... A pergunta é assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão, pelo menos em dois aspectos, sobre a questão de como você vê a mediação no processo de ensino. E aí eu vou pegar um exemplo que você mesmo deu na sua fala para exemplificar a minha pergunta. Como ocorre o processo de mediação entre quem vai aprender, no processo de o que vai estudar e o como vai estudar. Então, como ocorre esse processo de mediação? E o exemplo que eu pegaria da sua fala seria quando você citou, por exemplo, o texto do clássico do Lênin. Né? Mas aí você já deu um alerta. Peguem aquele texto da expressão popular, mas não leiam o texto introdutório do Florestan. O porquê não ler seria uma mediação, né? E o sujeito que ainda não sabe, como ele vai saber como proceder, né? Então essa mediação da relação de estudo, como você vê ela, né, no processo geral e, né, nessa perspectiva. E aí você comentou também, né, aí seria no comentário, sobre a questão da publicação, né? Eu sei que a última conversa que a gente teve foi sobre o Instituto Ducati. E aí eu sei que você já não está mais acompanhando, mas está com um novo projeto. Eu queria que você falasse para a gente como é que está esse projeto. Obrigado. Vou fazer 3 perguntas primeiro. Né? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, fora Temer e fora Ricardo Barros. Eu não posso pegar esse microfone sem me manifestar. E acho que o Pedro não aguenta mais tensionar essa discussão, mas como trabalhadora de saúde, me sinto na obrigação também de tensionar. Gostaria de saber se tem trabalhadores de saúde aqui no recinto. E aí, essa é uma situação, né? Eu acho que diante dessa temática revolucionária, o estudo, e eu digo Pedro porque ele tem acompanhado aí algumas dessas minhas angústias, o revolucionário não está só na educação. Eu acho que, particularmente, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, né? Eu penso que muitas dessas discussões sobre o marxismo, elas estão circunscritas à academia e a pessoas que têm se formado no âmbito da educação, né? E todos nós passamos pelos bancos da educação. Quando as escolas são ocupadas, nós nos solidarizamos com os ocupantes, né, com os estudantes, e a gente vai junto. Né? Ou a gente pensa, enfim, como a gente pode ajudar. Eu estou bastante preocupada com o desmonte do SUS e eu tenho a impressão de que a gente não vai ter ninguém dentro de unidade de saúde, e dentro de autarquias de saúde, e dentro de secretarias de saúde. Né? E, bom, eu sou tutora numa residência multiprofissional de saúde mental e o MEC determina que a gente use metodologia ativa. Eu faço a minha parte, não uso. Né? Porque a minha formação não permite, eu deixei isso muito claro, eu não assumo essa tutoria se eu não puder conduzir processos como eu não acredito. Né? E aí eu sei que é importante que a gente ocupe, que a gente manifeste, mas eu gostaria também de saber como que nós, revolucionários, poderíamos sair, né, de dentro desse ambiente que é confortável, né, dos nossos, né, e como que a gente pode se organizar melhor para travar diálogos com outras instituições, né. O Plínio esteve aqui há alguns dias e falou, olha, a gente tem que fazer reformas, né, reforma agrária, reforma educacional, reforma sanitária. A gente vive talvez das piores reformas, contra-reforma sanitária de todos os tempos, né. No cair da noite, né, foi incluída, por exemplo, na rede de atenção psicossocial, as comunidades terapêuticas como um dispositivo da RAPS agora, né, que foi uma das coisas que a gente lutou por muito tempo para que não entrasse, né? A gente, bom, enfim, a gente sabe tudo que está por trás da questão do Ricardo Barros, né, desses planos populares de saúde, desses montes do SUS, enfim. E isso é uma coisa que me angustia, porque é uma luta muito solitária, é uma luta de muito pouca gente. E isso é bastante difícil de conduzir, né? Eu posso dizer pela minha regional de saúde, nós somos em 16 municípios, nós temos 4 ou 5 realmente efetivos, né, de um município que tensionam essas discussões lá. Isso é muito difícil, né? Então eu gostaria que essas discussões saíssem da academia e, para começar, você fala isso, né? Acho importante da questão da formação. Nos processos de seleção de mestrado e doutorado, uma das coisas é assim, bom, se você está na academia, você tem uma preferência na seleção.
E aquele que está lá no campo de luta, né, no trabalho, na formação de outros, como que a gente faz? Né? Então, eu não tenho pretensão de seguir vida acadêmica. E aí, como que fica? Né? Eu teria uma condição, né, de seleção, sei lá, e numa universidade não tendo essa possibilidade, ou não tendo esse interesse de seguir vida docente, de prestar um concurso, ou se eu fizer um doutorado em ciências políticas e econômicas e um dia mudar de ideia, onde tal abre mestrado em psicologia, com doutorado em psicologia, pós-doutorado em psicologia, entende? E eu acho que é importante que a gente discuta essas coisas. Obrigada. Quem mais? Bom dia, meu nome é Juliana, sou professora do curso de Psicologia da Unesp de Bauru. Queria colocar uma questão, acho que você fala um pouco do papel da universidade, questiona, acho que traz uma crítica, né? Acho que é uma coisa de crítica interna que a gente precisa fazer, mas a questão que me fica é, se a universidade não é um espaço de produção de ciências humanas de qualidade e de uma crítica da sociedade, por que há, né, um esforço tão articulado da classe exploradora para destruir a universidade? E uma articulação de mecanismos repressivos para controlar a atividade docente, como, por exemplo, né, o projeto Escola Sem Partido. Então, eu queria que você tocasse nessa contradição, né, interna da universidade e atividade docente. Obrigada. Enquanto o Sérgio responde, quem quiser fazer uma nova intervenção, vai levantando e eu vou fazendo a inscrição. Eu não sei por conta do horário se dá para fazer mais uma outra rodada. Então, quem quiser, já, por favor, já se inscreva. Efraim, pô, delícia se encontrar de novo, né? Fazia tempo que a gente não se via. Veja, Efraim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada é essa questão da mediação virou meio que panaceia universal, né? Porque, veja, o que é exatamente mediação? Uma teoria das mediações. O que é uma teoria das mediações? É isso, ó. A mediação é nada. A mediação nada mais é, o conteúdo da mediação é dado pelos polos entre os quais ela faz a mediação. A mediação por si só é nada. O Hegel já discutia isso longamente, o Marx retorna, o Lukács vai embora, tá certo? A mediação pela mediação é completamente vazia. O que dá o conteúdo, a substância da mediação é os polos entre as quais a mediação funciona como mediação. E isso significa que se você perguntar pela mediação enquanto tal, a única resposta que você pode dar, a mediação é aquilo que faz a mediação entre duas coisas. Você não pode dizer outra coisa acerca da mediação. Percebe? Porque ela em si, enquanto tal, é uma relação completamente vazia. O que dá o conteúdo dela é entre o que ela está fazendo a mediação. Aí sim você tem um conteúdo. Veja, em sala de aula, que mediação concreta você tem? Você tem a mediação entre um aluno que precisa do diploma pela necessidade que o mercado de trabalho impõe, e você tem do outro lado um professor que está vendendo a força de trabalho, porque necessita vender a força de trabalho dele. Para vender a força de trabalho, ele encarna um Estado. O aluno que está ali encarna um trabalhador abstrato que vai vender a força de trabalho e precisa do seu diploma. Dos dois lados, você não tem ser humano. Primeiro, encontra o funcionário do Estado. Segundo, encontra o proprietário dessa força de trabalho abstrato. E este encontro que se dá é entre duas mercadorias. A minha força de trabalho que eu estou vendendo e o aluno que quer vender a dele. Então você não tem mais um encontro humano, percebe? O que a gente tem é um encontro profundamente alienado. Por mais que você faça, e tem como fazer, eu vou responder melhor, claro, eu acho que tem coisa para mas por mais que a gente faça, você não consegue superar, essa é a essência. Você consegue, sabe lá, eu cavar um espaçozinho aqui e fazer uma coisinha ou outra, mas a essência é essa. A gente destrói a escola para fazer um processo educativo decente. Mas para destruir a escola, tem que destruir a sociedade capitalista, não tem outra alternativa. É impossível você ter na sociedade capitalista uma escola que não tenha professor e aluno, professor representante do Estado que oprime o aluno. É impossível que isso aconteça. Não é um problema de método, não é um problema de mediação, percebe? Porque o que está dando o conteúdo dessa mediação é o fato de ser Estado de um lado e ser oprimido pelo Estado do outro. Então, você pode colocar a mediação que você quiser, você pode fazer o método que você quiser, você pode fazer a teorização que você quiser, e quantas vezes a pedagogia fez isso, quantas vezes a educação fez isso. O problema é o problema de método. Somos uma escola democrática, não uma história autoritária. Quantas vezes? O problema não é esse. O
problema é muito mais profundo. Então eu diria para você que o problema da mediação é essa questão, né? Veja, há muitos anos eu não faço mais avaliação, eu dou nota por dadinho. Essa tradição que veio do Maurício Gartenberg, não sei se vocês conhecem, um weberiano, estudioso de Weber, mas um famoso anarquista brasileiro que morreu há poucos anos atrás. 10 ou 15 anos atrás. Mas o Maurício, ele dava nota assim: 1 vale 7, dadinho, joga dadinho. 1 vale 7, 2 vale 8, 3 vale 9, 4, 5, 6 vale 10. Eu faço isso em sala de aula. Eu chego em sala de aula, faço, as notas vão ser dadas assim. Nada do que a gente faz em sala de aula vale para nota. O nosso curso começa para a lei do Estado. Mas quem determina isso sou eu. E sabe por que eu determino isso? Porque eu tenho o poder do Estado de Deus. Mesmo quando você quer fazer o contrário, você é a expressão do que você é. Percebe? Ou você muda a totalidade, ou então a totalidade te qualifica do mesmo jeito. E não há alternativa a isso. Né? Na história, quem pode o mais não pode o menos, percebe? Não tem jeito. O professor não pode revolucionar a escola. O proletariado pode destruir o capital. E aí a gente destrói a escola e pensa um outro processo educacional. Mas imaginar que a gente pode humanizar ou superar as alienações dentro de sala de aula, talvez colocar um pouquinho sob controle, mas um pouquinho o espaço é muito pequeno. A totalidade determina as partes, lembra? Sério. As publicações, veja, é muito simples, né? O desenvolvimento das forças produtivas fez com que um livro na gráfica ficasse muito barato. Um livro de 250 páginas hoje, bonitinho, bem feito, tal como Veredas fazem, para a gente imprimir hoje 250 páginas, prontinho, diagramado, corrigido em português, fica R$5.000. Aí você vende cada livro a R$5, circula, né? Só para vocês terem um exemplo, vou dar porque né? Os dados eu tenho. O Mundo dos Homens, quando saiu pela Boitempo, demorou quase 2 anos para vender 1.000 exemplares. Quando saiu pelo IL, vendeu pelo IL, 3.000 exemplares em 1 ano e meio. Agora saiu uma segunda edição pela terceira edição pelo Veredas, tem ficar uma maravilha, circula que é uma maravilha, tá certo? E não tem problema, né? As grandes distribuidoras e editoras não têm nenhum interesse em distribuir a gente, tem uma enorme parcela, eu diria que tem um nicho de mercado muito grande para ser explorado por uma teoria revolucionária, mas que seja barata, seja acessível, né? Então vocês forem no IEL e no Veredas, todo o PDF de todos os livros está lá, vocês podem baixar de graça. Fica mais barato comprar o livro que imprimir ou tirar xerox, tá certo? É isso que se trata. E isso é muito fácil de fazer, é fazer uma sociedade de amigos de bairro. Quem tiver qualquer interesse em saber como faz, ou quiser, me procura, tá certo? Eu passo para vocês tudo, tá? Né? Toda a ciência de como fazer, que é simplíssimo, é fazer uma sociedade de amigos de bairro, pegar o ISBN, é facílimo, tá certo? É muito simples de se fazer. O Veredas, em especial, eu posso dizer para vocês, ele está aberto até 31 de dezembro para receber livros que têm que ter um conteúdo anticapitalista. Nós não vamos publicar nada que seja reformista ou favorável ao capital, tá certo? Mas a gente está recebendo até dia 31 de dezembro. Quem quiser, manda o livro para a gente, tá certo? Manda, tem lá, entra na página do Coletivo Veredas, entra na página, tem as regras, como é feito o processo de seleção, tá certo? Quem tiver interesse, manda para a gente e a gente tem um processo, até março a gente define quais os livros vão ser produzidos no ano que vem. Eu imagino que até setembro, outubro, os livros estão publicadinhos, bonitinhos, tá certo? Participando da luta de classes, se as coisas forem bem. Veja, o problema da saúde é gravíssimo. Mas que problema não é? Pegue a trajetória do movimento de saúde. Eu estava na Zona Leste, quando começa o movimento de saúde em São Mateus, eu estava lá, tá certo? Na verdade, Cristina, minha ex-companheira, estava em São Mateus, eu estava em São Miguel Paulista, que é ali do lado. A gente acompanhou aquilo de perto. Veja, a implantação do sistema democrático de controle social sobre o Estado deu uma privatização da saúde. Tá certo? O SUS ficou sendo o que é, para garantir aquele setor da saúde que não interessa ao grande capital. O resto, então você percebe que não tem nenhuma contradição entre implementar um sistema democrático de controle do Estado e a privatização da saúde no sentido que se deu no nosso país. Nenhuma contradição. Porque é impossível democratizar o Estado. Esse movimento, apesar de todos os seus ideais, já nasceu morto. Esta esquerda da qual eu fazia parte não era uma esquerda comunista,
era uma esquerda democrática, radicalmente democrática, portanto, burguesa. Deu no que deu. Uma hora a gente conversa melhor sobre isso. Então, veja, hoje em dia os profissionais de saúde estão, de fato, no beco, os profissionais de saúde que se propõem, de fato, a não fazer da saúde lucro, estão no beco sem saída, de fato. Mas veja, a humanidade toda está. E o resultado é que nós estamos nisso juntos. Veja, a nossa grande vantagem é que quando a burguesia compra a nossa força de trabalho, ela só compra a força de trabalho, ela não compra a nossa pessoa. Então, uma coisa é, eu tenho que vender minha força de trabalho, eu vendo minha força de trabalho. Eu sei que onde eu estou vendendo a minha força de trabalho, eu estou vendendo a minha força de trabalho, eu estou, de algum modo, reproduzindo o capital. Mas eu sou muito mais do que essa força de trabalho. E eu posso ser revolucionário, e isso a burguesia não compra. De alguns compram, mas isso a burguesia não compra. Ela só compra a força de trabalho, percebe? Então veja, uma coisa é, você vai trabalhar onde você trabalha, você tem que fazer o que você tem que fazer para manter seu emprego, como é que você vai sobreviver? Agora, enquanto você está lá dentro e fora, você pode fazer coisa que não acaba mais. Veja, eu vou para a sala de aula, eu estou vendendo minha força de trabalho, eu digo isso para os alunos. Se o Estado não me pagasse, eu não estaria aqui. Eu adoro dar aula, eu dou aula desde 17 anos de idade, eu adoro dar aula. Mas se o Estado não me pagasse, eu não estava em sala de aula. Se o Estado não desse diploma para os alunos não estavam lá. Não é a minha paixão por ensinar, o desejo de aprender que nos une. Percebe? E agora, quando eu estou lá, bom, tá bom, eu dou aula com o dadinho, né? 2/3 dos alunos vão embora rapidamente, o que interessa é a nota, não é o conhecimento. Os que ficam dão uma relação um pouco mais honesta, não tem hipocrisia. Eu vou lá, dou sempre as melhores aulas que eu posso dar, eu procuro ensiná-los tudo, mas eu tenho absoluta certeza que entra por um ouvido e sai por outro. Porque daqui a 3 anos eles vão lembrar que teve aula gostosa comigo, que eu era um bom professor, mas não vão ser capazes de dizer nada do que de fato a gente estudou e discutiu de essencial. Mas nisso, pinta um cara aqui, pinta uma menina aqui, aí sim, tira de sala de aula, monta um grupo de estudo sem lattes e sem bolsa de estudo, porque senão corrompe o menino desde o primeiro momento, tá certo? Sem lattes, sem bolsa de estudo, e começa o processo de estudo. 3, 4 anos depois, você tem um grupo ao redor de você de 10, 15 alunos estudando com a Dedel, ajudando, fazendo livro, produzindo, escrevendo, bom, começa, tá certo? Isso é uma coisa que dá para fazer nos dias de hoje, uma certa folga, né? É uma loucura. Minha vida hoje, além de todas as loucuras que tem, mas a quantidade de convite que tem, de chance de formar grupo de estudo, de juntar gente para estudar, é uma loucura, não dá mais conta. Há 10 ou 15 anos atrás isso era uma raridade, hoje, né? Então eu acho que tem um espaço para se fazer, mas percebe? Então eu acho que o segredo é, profissionalmente eu não vou ser revolucionário, porque não dá para ser, eu só estou vendendo a força de trabalho. Eu vou ser revolucionário para além da força de trabalho que a burguesia me obriga a vender para ela. E aí a burguesia se ferra, porque isso ela não compra, percebe? Veja, em relação a se a universidade não é o espaço, por que a classe dominante quer destruir a universidade? Eu iria com cuidado. A classe dominante não quer destruir a universidade. A classe dominante quer transformar a universidade numa fonte de lucro, é completamente diferente. Para fazer isso, ela tem que fazer o que foi feito com o 2º grau, o 1º e 2º grau. Tem que acabar com a qualidade do ensino público para tornar rendável, tá certo, o ensino privado, só isso. Veja, o grande capital, ele não é a favor da escola sem partido. A burguesia precisa que os estudantes estudem dados. Ela precisa que você tenha cientistas capazes de fazer a manipulação genética que vai dar e acreditar que Adão e Eva, isso não funciona cientificamente. A burguesia não tem interesse nisso. O Temer está fazendo uma série de concessões nesse sentido, porque ele precisa da bancada evangélica para aprovar a PEC que o grande capital precisa. Mas vocês acham que para a burguesia tem qualquer importância a reforma do ensino médio? O que isso tem a ver com a crise do grande capital hoje? O que resolve o problema da circulação do capital dos investimentos? Nada. O Temer é obrigado a fazer essas concessões, porque se ele perder a bancada evangélica, ele não vai ter o que ele precisa, neste congresso que está aí, ele não vai ter o que precisa para fazer o que a Fiesp quer, o que o grande capital quer. Percebe? Mas a burguesia tem todo o interesse em manter a universidade. Por que vocês acham que o Lula fez o Reúne e ampliou as universidades do jeito que ampliou? Né? Cria vaga e rebaixa o nível. Veja, o Lula não era um projeto burguês, o Lula era um projeto proletário. Por que ele fez isso? Por que ele criou o FIES?
Por que canalizou mais verba para o ensino privado que para o ensino público? Percebe? Esse é o projeto do grande capital. Então eu diria, o grande capital não tem nenhum interesse em destruir a universidade. E cá entre nós, nem nós temos interesse em defender essa universidade. Tá certo? Essa universidade, nem eu. Não tem cabimento defender essa universidade. Eu acho que nós temos que destruir essa universidade e fazer outra. Para isso tem que ter claro, não tem reforma por dentro da universidade. Vai ser mais fácil a gente implantar o comunismo que reformar a universidade. Tal como ela é, tá certo? Hoje 2/3 dos funcionários, professores e alunos não querem estudar, não querem fazer, tá certo? Se você fizer uma universidade rigorosamente democrática, é aquela que vai dar, que dá o diploma antes do cara fazer o vestibular, tá certo? O cara vai receber o salário antes, né? Se aposenta antes de começar a trabalhar. Essa vai ser uma universidade rigorosamente seguindo os 2/3. E essa mazela que a gente terminou, essa miséria que a gente terminou na nossa universidade. Então eu diria que, veja, tem coisa para fazer? Claro que tem. Mas tem coisa, não é só na universidade, é em todas as profissões praticamente. E o segredo é isso, quando a burguesia compra a nossa força de trabalho, só compra a força de trabalho. O que a gente não pode é cair nessa esparrela de achar que via a profissão da gente, então enquanto professor, enquanto médico, enquanto agente de saúde, enfim, tá certo? Enquanto profissional, nós vamos fazer a revolução. Nós vamos fazer a revolução contra as profissões, percebe? A gente vai fazer a revolução para além do limite que a profissão nos impõe. O que não significa que não vamos explorar todos os espaços, oportunidades, etc. Mas tem que ter clareza dos limites e de onde é que vai ser o espaço que a gente vai acumular para fazer a revolução. Tem 2 pessoas inscritas, só antes disso, lembrar que nós vamos no sábado à tarde, nós vamos fazer uma outra conversa com o Sérgio sobre a crise do movimento comunista internacional, né? Por enquanto será nesse mesmo auditório, tá? Mas a gente confirma com vocês depois. Tem 2 pessoas inscritas, alguém mais quer se inscrever? E aí a gente vai encerrar as inscrições. Não? Bom dia, eu sou a Alessandra aqui de Maringá. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta ou se é um desabafo, né? Nos últimos dias a gente tem tido a oportunidade de ouvir muita gente legal, né? Pessoas que vieram aqui, o Ivo, a Virgínia, ontem o Valério, hoje você, Serginho. E você toca num ponto que todos tocaram, né? Que é a questão assim, uma delas, a esquerda, né? A gente fala da esquerda brasileira, mas eu fico sempre me perguntando assim, quem somos nós, né? Quem é a esquerda brasileira? O que é ser esquerda? Porque o quadro que se apresenta, e posso estar uma leitura muito equivocada, mas me parece que a gente reúne essa chamada esquerda por intermédio do Estado, muitas vezes dentro das universidades, nas escolas, né? Com todos os limites que você mesmo coloca e que eu estou de acordo, né? Quer dizer, a gente vai estudar, mas a gente tem um nível de cooptação que não é uma questão moral, né? Mas é uma questão da própria sobrevivência. Então você se vincula a programas, e aí vai fazer tese, vai fazer um monte de coisa, e aí vai publicar livro, e a esquerda mesmo, aqui no Brasil, muitas vezes, publica, tem editoras que viraram máquinas de fazer dinheiro, a gente sabe muito bem disso. Bom, tá, então, estamos aqui nos chamando de esquerda. E aí vem a questão que o Ivo sempre coloca, né? E o grande ausente?
como tocar no trabalhador, né? No sujeito revolucionário efetivamente, porque eu posso estar, não estou tomando Rivotril e pretendo não tomar, mas assim, eu posso estar muito pessimista, mas acho que a história nos ensinou que não é estudante que faz revolução, né? 64 mostrou isso pra gente. E as ocupações são grandiosas, né? O movimento, que qualquer espaço, né, que incomode, que afronte, são fantásticos. A escola também é um deles, sem dúvida alguma. Só que o grande ausente está ausente, né? Quer dizer, o trabalhador, a gente, em muitos deles, reproduzem o discurso do opressor, né? Então, como tocar nessas pessoas? Porque eu sou de uma geração, eu sou formada em História aqui na UEM, né? Sou de uma geração que quando eu ouvi alguém falar, questionar a ordem, eu era convencida, eu me convencia disso. Hoje, você vai conversar com qualquer jovem, com as pessoas, e as pessoas se riem, né, de quem fala da esquerda, de quem fala em comunismo, né? Então, não sei se é uma pergunta, mas é uma angústia, assim, o sentimento de limitação próprio do meio da esquerda que eu ocupo, que eu acho que eu ocupo, né? E de não conseguir tocar, nem perifericamente, na classe trabalhadora. Obrigada. Oi, eu sou a Gabriela, de Porto Alegre. Gostaria de pedir para falar um pouquinho mais sobre as consequências do praticismo. De um lado, uma esquerda reformista, ou seja, o que for, dentro da academia, distante do movimento real. De outro lado, os militantes nos locais de trabalho, estudo, só militando, tática, tática, tática. Não existe um debate de estratégia. E, de repente, talvez eu acho que isso até pode ir ao encontro da pergunta que ela estava fazendo, né? Vamos lá, Alessandra, como é que eu vejo isso? Em primeiro lugar, a chance disso que eu vou dizer está errado é enorme, tá certo? Fazer uma avaliação da esquerda contemporânea na semana que a esquerda dá, a chance de errar é muito grande. Então, é diferente se falar que tem uma trajetória histórica, tal, que você tem um certo referencial. Fazer essa discussão exatamente contemporânea é uma coisa, enfim, tá certo que é muito mais inseguro e, portanto, o que eu vou dizer tem muito mais de opinião do que de análise, enfim, histórica, tá certo? Veja, o que me parece, se a gente pegar esse longo período contra-revolucionário, o que foi acontecendo é que no próprio processo de organização da esquerda, o que foi sobrevivendo foi a esquerda que se adaptou à ordem. Uma esquerda, em larga medida, contestadora, mas contestadora dentro da ordem. A ideia era, fundamentalmente, que você chega ao socialismo, quando a esquerda é socialista, você chega ao socialismo ou ao comunismo através de pequenas reformas, e aí você tem todo o reformismo de linha soviética, a social-democracia europeia, etc. E de outro lado, veja, uma teoria de que a revolução tem que ser uma revolução proletária, tem que ser uma ruptura, mas a revolução a gente faz através de pequenos acúmulos, que a cada dia a gente vai acumulando. Então você organiza um bairro, depois você organiza uma associação, depois você organiza, e de organização em organizaçãozinha você vai avançando, as lutas vão avançando, a consciência das massas vão avançando, e dessa forma a gente sai, se for leninista, da consciência economicista das massas para a consciência política. E ao fazer essa transição, a revolução acontece. Isso era muito o que o movimento de base pensava na década de 70 e na década de 80.
Veja, o que acontece com essa esquerda? Ela acabou sendo uma esquerda que revelou de fato na história a sua verdadeira essência. Qual era a sua verdadeira essência? Ela se propõe a administrar o capital, a reformar o capital, a administrar o capital melhor que a própria burguesia. Essa é a tese dela. Então vocês percebem que ela é uma esquerda, porque dentro do cenário político ela está à esquerda, ela fala em nome dos trabalhadores, mas ela não fala contra o trabalho assalariado, não fala contra o capital, não fala contra a superação do capital, ela só fala em nome dos trabalhadores para dizer que precisamos de mais política pública, de mais salário, ou seja, nós precisamos de um Estado melhor, ou seja, nós precisamos de uma classe dominante melhor. Isso, tá certo, que a esquerda foi se tornando. Veja, na medida que esse processo se alonga durante 20, 30 anos, a gente se transformou de fato numa esquerda eleitoreira. A gente entende que a luta política, a luta de massas, é fundamentalmente a luta eleitoral. E qualquer acumulação de forças que a gente faz é uma acumulação que é feita para 2 anos depois virar voto para vereador, voto para deputado, voto para quem quer que seja. Vocês percebem que essa é uma esquerda completamente integrada à ordem. E essa é a esquerda da qual eu faço parte, a esquerda da qual você faz parte. Nós somos uma esquerda, e enquanto pequenos burgueses, mais ainda, completamente integrados à ordem. Isto é a tragédia da minha geração. Isto é o que a minha geração de revolucionários deixa para a geração que está chegando. É uma derrota completa. A gente foi completamente anulado pela burguesia. Isto é a derrota da minha geração. A expressão mais clara disso é Lula, tá certo? É mais clara disso. Então veja, o que eu estou tentando dizer para você? Essa é uma esquerda que está morrendo junto com a ordem. O que vai surgir é algo novo, vai ser feito por gente nova, com perspectivas novas. Se eu não estiver enganado, ela vai retomar essa nova esquerda, ela vai retomar os clássicos, ela vai retomar Hegel, mas vai retomar fundamentalmente Marx, vai retomar Messaros, vai retomar Lukács. Se eu tiver certo, eu posso estar errado. Eu estou apostando nisso, mas claro que eu posso estar errado. Mas veja, o que vai surgir tem que ser novo. Nós não vamos ensinar para essa moçada como é que eles têm que fazer a história. Isso eles vão aprender. O que eles vão aprender com a gente, em larga medida, é o que não fazer, que foi o que nós fizemos. Então, essa esquerda, que depende do Estado, que faz movimentos sociais através do Estado, morreu junto com o Estado. É incapaz de dar qualquer solução para qualquer coisa. Percebe? E isso de fato só é uma esquerda, porque está à esquerda do Temer. Mas do ponto de vista do conteúdo de classe, não passa da ala mais democrática de uma burguesia liberal, se é que tem uma burguesia liberal e se é que a burguesia liberal tem uma ala democrática, tá certo? Também precisa ver como é que está a burguesia hoje, porque o processo de decadência de tamanho, né, que talvez nem isso mais a gente tem. Então eu diria, veja, de fato, a morte do mundo velho é a morte da esquerda que foi capaz de sobreviver a esse mundo velho. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que eu acho um exemplo que vale a pena, porque só trata de coisa clássica. Todo mundo já ouviu falar do Lenin, o grande revolucionário de 17 na Rússia. Veja, o Lenin, em janeiro de 17, faltavam 40 dias para começar a Revolução, o Lenin é chamado para fazer uma palestra para sindicalistas em Genebra, lá na Suíça. Ele está, veja, que em Primeira Guerra Mundial, todos os partidos revolucionários estão apoiando a guerra, traíram a ideia internacionalista de transformar a guerra imperialista numa guerra revolucionária. Cada trabalhador pega um fuzil, mata a sua burguesia e faz a Internacional um planeta sem patrões. Esse era o plano que tinha, tá certo? Veja, cada partido apoia a sua burguesia, vira social patriota, acaba a Segunda Internacional, que era a Segunda Internacional, era a Internacional Revolucionária. Veja, e o Lenin está completamente isolado. O que está acontecendo na Rússia em Genebra tem uma linha de trincheiras no meio, ele não tem mais contato nenhum. Ele vai fazer uma palestra para os sindicalistas e ele diz: ó pessoal, nós temos que começar tudo de novo, recriar os partidos nacionais, recriar os sindicatos, nós perdemos tudo. A revolução é uma questão de décadas, não é mais uma questão, não há perspectiva de curto prazo. 40 dias depois tinha começado a Revolução Russa. Pessoal, nenhuma revolução é organizada, nenhuma. Não tem nenhum caso na história, nem de revolução burguesa, nem de revolução proletária ou camponesa, que é planejada, que é organizada. Se a revolução fosse algo organizado, a contra-revolução não deixaria acontecer nunca. O Engels tem uma frase linda, num texto muito legal dele, que chama de Socialismo Utópico ou Científico, que diz: a revolução é um fenômeno social, a revolução acontece, a revolução é que nem uma tempestade, você sabe que vem, você é capaz de dizer que vem, mas você não é capaz de dizer onde vai cair a primeira gota, e
primeira gota. Revolução é isso, as coisas acontecem. Veja, o fato da gente estar vivendo essa paralisia completa pode indicar duas coisas. Pode indicar que a humanidade está num processo de autodestruição e que a gente vai se destruir mesmo. Lembra Messados comentando a Rosa, que ele diz, para a Rosa era socialismo ou barbárie. Ele diz, hoje, se a gente tiver sorte, porque socialismo ou barbárie se a humanidade não se destruir, porque a humanidade pode se destruir, tá certo? Então, esta pode de fato significar isso, nós vamos, daqui a 10, 20, 30 anos, ter uma crise ecológica de tal ordem que babar a humanidade nesse planeta. Isso é uma possibilidade real, concreta, verdadeira. Eu diria, do ponto de vista imediato, mais concreta, mais verdadeira, mais real do que a Revolução Proletária. Mas é nesses momentos que a humanidade é grande. A humanidade só é grande, a humanidade só faz grandes coisas quando a faca está no pescoço. Quando é mais cômodo se adaptar à ordem, todo mundo se adapta. A humanidade só dá saltos para frente quando é impossível ficar onde está e não dá para voltar para trás. E isso acontece na história da humanidade com grande frequência. Não caiu a Bastilha, não teve a batalha de Valmy. Lembra que o Goethe escreve, hoje começa uma nova etapa da história humana? Pô, a batalha de Valmy é a derrota do principal exército, que é a contra-revolução, apoiada pela Inglaterra, era capaz de colocar na Europa contra a Revolução Francesa. Esse exército é destruído pela população parisiense, sem armas, sem treinamento militar, nada. Eles vão para o campo de Valmy e destroem o exército invasor. Veja, a humanidade é capaz de coisas incríveis. Se vocês pegarem a história da guerra civil na Rússia depois de 17, o que esses caras fizeram é uma coisa genial. Tá bom, pega a derrota americana, ou a vitória dos vietnamitas contra os americanos. Pessoal, pega o que está acontecendo no Afeganistão e no Iraque hoje, na Síria. Veja, não estou dizendo que a Síria é revolucionária, não é isso, mas veja a derrota dos grandes impérios. Pessoal, e a eleição do Trump? Roma elegeu seu Nero, temos o Nero e o Washington agora. Esse cara vai tacar fogo em Roma. E agora, olha que nível de decadência esses caras chegaram, tá certo? Nem a Hillary Clinton os caras conseguem eleger mais. E isso foi, veja, a eleição do Trump manifesta a revolta da população mais pobre, mais atrasada, portanto mais conservadora, mas também que é trabalhadora dos Estados Unidos. Veja, do centro do império nunca veio nenhum movimento revolucionário, nunca, tá certo? A revolução nunca, né? A revolução vai chegar na Europa e nos Estados Unidos depois, tá certo? Nunca é do centro lá do império que vem um grande movimento revolucionário. Mas vocês percebem a que ponto que a gente chega? Então, o fato de estar tudo fechado pode ser duas indicações. Está tudo perdido, mesmo o negócio é a gente, né, começar a estudar qual o bom uísque para tomar e encher a cara, porque a vida vai desta para pior, tá certo? Ou então a gente começar a acumular força para fazer uma revolução. Essas são as duas opções que a vida coloca para a gente. As duas opções autênticas. No meio termo, mais cedo ou mais tarde a gente vai tomar Rivotril, tá certo? Na melhor das hipóteses, a gente não se destruir antes, tá certo? Pessoal, a vida está boa de ser vivida, tem coisas incríveis para fazer. Nunca foi tão fácil defender a revolução, nunca foi tão fácil estudar a teoria revolucionária, nunca. E a gente vive um momento histórico que tem texto publicado, tem boas traduções. Veja, tá sopa no mel para gente. Esse é um belíssimo momento, né? Pô, eu estou muito animado. Veja. Estou mesmo, acordo de manhã, mais um dia para fazer coisa, entendeu? Pô, tem grandes projetos na vida, as coisas estão muito interessantes. Imagine quando o carnaval chegar, como é que eu vou estar, né? Ninguém vai me aguentar, né? Veja, é verdade que os trabalhadores não estão se mexendo, é verdade, mas seria uma surpresa se eles estivessem se mexendo, tá certo? Você tem uma aristocracia operária que domina os grandes sindicatos, as grandes organizações sindicais, que desde pelo menos dos anos 70, no caso brasileiro, mas na Europa muito antes, está dizendo para os trabalhadores, o negócio é a gente defender as empresas, porque sem empresa não tem emprego, sem patronato não tem emprego, sem burguesia não tem emprego, portanto, veja, que você tem uma grande campanha e uma desmobilização, seria uma surpresa que os trabalhadores estivessem em marcha. Mas, em compensação, quando os trabalhadores entrarem em marcha, vai ser por fora e contra essa estrutura. Isso pode parecer maluquice, mas quem era um pouco mais velho, viveu 78, 79, 80, lembra como é que era. Você tinha uma estrutura sindical e partidária completamente dominada pela ditadura. Em 3 ou 4 anos, surgiu o PT e a CUT.
Os patrões tinham que negociar com os novos sindicatos, porque negociar com os velhos não adiantava nada. Os operários faziam uma greve, os trabalhadores faziam uma greve. Você vai negociar com o velho sindicato, ele não representa nada, tem que conversar com os novos. Veja, o movimento operário, o movimento dos trabalhadores tem uma enorme capacidade de criar organizações do dia para a noite. E isso possivelmente vai acontecer de novo. Essa é uma classe operária que já passou por essa experiência. Ela é capaz de fazer isso de novo. Agora, há graves problemas. O nosso país era um país escravista até 150 anos atrás. A gente não tem nenhuma experiência de luta de massa para valer. A gente não teve nunca uma barricada para valer, a não ser a greve de 17 dos anarquistas em São Paulo. A gente nunca teve uma greve geral nesse país. Veja, uma classe operária que tem uma inexperiência muito grande. Mas também é uma classe operária que não é marcada pelo stalinismo, não é marcada pela social-democracia, tem outras vantagens do outro lado. Então a gente vive um momento que eu diria que é muito rico nesse sentido. A gente, como intelectual revolucionário pequeno burguês, veja, a gente tem obrigação a cumprir. Afinal de contas, quem nos sustenta são os trabalhadores, a gente nunca pode esquecer disso. Se eles trabalham 8 horas por dia, 40 horas por semana na fábrica, por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Por que a gente não pode escrever? Por que a gente não pode publicar? Por que a gente não pode estudar? Pô, a gente não pode porque a gente é pequeno burguês, tá certo? Mas se a gente reconhece o limite, está na hora de começar a tomar isso sob controle, tá certo? Só para, enfim, sem tentar fazer propaganda, que vocês podem dar download disso no site do IEL, de graça, tá certo? Mas eu escrevi um livrinho que chama Cadê o Operariado? Cadê a classe operária? Tentando responder isso. Se a classe operária é a classe revolucionária, por que ela não está na linha de frente da luta de classe? Tentando discutir isso, o papel da aristocracia operária, etc., e fazendo um pouco essa discussão aqui para o Brasil. Gabriela, todo mundo sabe que Deus não existe, então não tem que argumentar isso. Mas vocês sabem que mesmo Deus não existindo, ele age certo por linhas tortas, tá certo? Não pergunte para mim como é que a teoria revolucionária chega nas massas revolucionárias se as massas revolucionárias não estudam a teoria revolucionária. Não me pergunte, chega, tá certo? É uma coisa impressionante. O que eu posso dizer para você é que tem muitos testemunhos de muitos revolucionários que dizem, uma semana de revolução vale mais do que 10 anos de luta de classe normal, né? Porque a essência da sociedade aparece e fica muito mais simples de entender, captar essa essência na consciência do que você tem que fazer antes. Veja, por que o Capital do Marx é uma coisa tão difícil para nós hoje? Não era tão difícil na época do Marx. Vocês terem uma ideia, eu não me lembro o ano, mas ao redor de 1890, o Partido Social Democrata Alemão, que era um partido revolucionário lá na Alemanha, do Marx, do Engels, eles fizeram uma edição do Fausto, do Goethe, de 1 milhão de exemplares. Esgotou em questão de meses. Os operários liam Goethe, os operários liam Fausto. Você percebe que quando você tem um processo de luta de classes mais aquecido, veja, a própria vida cotidiana faz os indivíduos curiosos. Você aprende muito mais rapidamente. E aí a teoria revolucionária se esparrama. Tal como hoje, a gente acha muito normal o valor que o dinheiro tem. Veja, quando começa um processo revolucionário, o normal entendeu que é mais-valia, a exploração. Isso é muito rápido. Isso acontece desde que você tenha, claro, uma produção teórica acumulada e desde também que você tenha intelectuais que sejam capazes de ser grandes panfletistas. Todo o movimento revolucionário produziu grandes panfletistas. Grande panfletista é aquele cara que, o Radek, lá na Revolução Russa, tem panfletos lindos. Ele ficava sentado do lado de uma graficazinha. Os operários chegavam e falavam, estamos numa greve assim, precisamos isso. Ele fazia um desenho, fazia um panfleto, imprimia, saía com 500 cópias. E isso ajuda para liderar um processo revolucionário. Fora manual, discurso, palestra, tá certo? Isso tudo acontece. O fato é que quando você tem um processo de aquecimento da luta de classes, a vida cotidiana começa a dar razão às teorias revolucionárias, às concepções revolucionárias. E as concepções revolucionárias grudam na vida cotidiana. Mas para isso é preciso ter um processo de acúmulo, é preciso você ter uma vanguarda, por menor que seja, capaz de pensar o país e pensar as questões do dia a dia. Enfim, é necessário ter uma mínima vanguarda revolucionária, capaz de, quando acontece uma crise revolucionária, intervir no processo revolucionário. É verdade que essa vanguarda ela vai se formando e vai se transformando durante o processo, é verdade. Mas você tem que ter um processo de acúmulo antes, porque senão a burguesia entra nesse processo e ganha de novo a direção, né, política de uma crise revolucionária, que acontece com uma certa frequência.
Então eu diria para você, não se preocupe tanto em a gente encontrar, vai ser assim, vai ser assado. Não era essa a questão. Qual que era a questão? Coloca para mim. Ah, já entendi. A questão de não estudar, claro. ficar com tarefa, Claro. e não pensar nossa prática dentro de uma perspectiva da totalidade, porque nós, por exemplo, nessa estratégia, todos, nós mesmos, Claro. os trabalhadores em geral. Estou entendendo. Veja, a pergunta dela é mais específica, eu não tinha entendido direito. Que ela está colocando, olha, mais em relação aos militantes. Por que os militantes, afinal de contas, quando estão organizados, não estudam? Por que as organizações elas se transformam em obstáculos ao estudo revolucionário e não o oposto? Porque, veja, na medida em que você tem uma esquerda que se transformou numa esquerda eleitoreira e que, veja, há 20 anos participa de eleição e há 20 anos não consegue acumular, você tem que fantasiar a realidade. Você tem que transformar a necessidade em virtude. E ao você fazer isso, você deixa de fazer ciência. Você tem que produzir um militante que seja, acima de tudo, disciplinado, e não que seja um militante curioso. E o militante disciplinado é um burocrata. O militante revolucionário, ele é, acima de tudo, um indisciplinado. Ele é um cara curioso, ele questiona tudo, ele só faz aquilo que ele está convencido, que ele acredita. Este é o militante revolucionário. O militante que acata ordens, isso aí é um burocrata, isso aí. Mas é este militante que serve essa esquerda que está morrendo, tá certo? Este é um militante que a esquerda é capaz de reproduzir, é um militante que é incapaz de pensar o mundo. É uma tragédia. Porque você tem, claro, pessoas que têm a maior boa intenção, o coração bate na esquerda no lugar certo, tá certo? E todavia, quando vai para a militância, não é capaz mais do que ser um burocrata. E quando vai para o movimento de massas, é uma tragédia, é uma tragédia. Tem um livro lindo, se vocês quiserem ler, chama Guerrilha Vista por Dentro, de um cara chamado Wilfried Burchett. Escreve Wilfried com H, Burchett mesmo, CH2T. É uma reportagem. Ele passou 8 meses com os vietnamitas. Em 67, tá certo? Bomba americana caindo em cima. A reportagem é uma maravilha. Tem uma ideia o que é um movimento de massas quando você tem um militante que é capaz de aprender com as massas. Lembre que a Revolução Vietnamita não deu no socialismo, mas para aprender o que é movimento de massas, ter uma ideia, o que é uma relação, né, de militância com movimento de massas, que de fato o militante aprende, esse livro, essa reportagem é uma maravilha, é muito legal. Respondi a tua pergunta? Terminamos? Sim. Então, antes de terminar, eu tinha duas coisas. Primeiro, eu queria fazer um enorme elogio à organização não comercial do evento, tá certo? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer na universidade é acabar com essa loucura que virou. Fazer um evento é uma coisa caríssima, né? Tem encontro nacional de serviço social que a inscrição é R$700. O salário do assistente social médio no país hoje é ao redor de R$380. Só vai, percebe a aristocracia do serviço social. Aí você fica em hotéis chiquíssimos, você entrega toda uma organização para uma empresa de turismo que acha de ganhar dinheiro. A gente teve mais um evento turístico. Eu acho que isso foi brilhante, não ter um café, não ter pasta, tá certo? Não ter frescura nenhuma. Apesar que vocês sabem que foi convidado o Garotinho, foi convidado o Cunha, né? O Cabral também, eles não puderam vir porque com a agenda cheia, tá certo? Mas tirando esse detalhe, eu queria parabenizar a organização, que achei muito legal. E a outra coisa que eu me esqueci, quem tiver interesse em discutir melhor essa questão da decadência ideológica da burguesia, tem um ensaio do Lukács, que é muito legal, chama Decadência Ideológica da Burguesia, muito legal. Foi publicado em um dos anuários do Instituto Lukács, recentemente, tem outras edições também, e é uma tese muito legal. Ele retoma aquela tese do Marx, de depois de 1848 a burguesia se transformou numa classe revolucionária e perde a capacidade de pensar o mundo como um todo. É capaz de fazer ciência no sentido da tecnologia, mas pô, filosofia não é mais, tal. O texto é muito interessante, tem um certo reflexo nisso que eu discuti com vocês. Bom, queria terminar, agradecer enormemente, desejar para vocês bom dia de trabalho, bons dias de trabalho, e dizer fundamentalmente, tá certo, que se preparem, porque dias muito bons virão. Eu estou muito animado com a história, tá certo? A burguesia está com uma dificuldade cada vez maior de segurar a peteca, os trabalhadores mais cedo ou mais tarde vão entrar em movimento, a gente tem que se preparar para esse momento.
E começar a se preparar com esse momento, de alguma forma, uma prévia do carnaval, tá certo? Já começa a ser muito interessante. Então se preparem, se organizem. Quem quiser pensar em plataforma de publicação de vocês, barato, o ISBN para furar o Lattes, tá certo? Tem como fazer, tá certo? Entre em contato, a gente passa tudo e vamos desta para melhor. Pessoal, a história está aí, a gente tem que tomar ela em nossas mãos. Espero que na próxima vez a gente se encontre numa barricada. Aí vai ser massa, tá bom? Obrigadão, até a próxima. Só uma coisinha, o Sérgio está sendo um pouquinho otimista, porque a próxima vez é depois da manhã, é sábado. Assim também não, né? Ô Pedro, não seja pessimista também, cara. Vamos deixar para segunda? Bom, pessoal, acho que